Olá, professoras e professores. Eu sou a professora Renata Uchoa. Neste vídeo, apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento das atividades sugeridas no capítulo 6 do 6º ano de Língua Portuguesa, texto 5 do livro de orientações para o professor. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é notícia, que pertence ao campo jornalístico-midiático. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e os descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do momento compreendendo o texto e do momento produzindo o texto. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. As habilidades abordadas nessa sequência didática que valem um destaque a mais são as EF69LP03, EF69LP07 e EF67LP10, e os descritores são os D6, D12 e D9. As habilidades em destaque se referem à identificação e notícias do fato central, suas principais circunstâncias e eventuais decorrências, a produção de textos em diferentes gêneros, considerando o suporte e a circulação, e a produção de notícias impressas, tendo em vista características do gênero. Os descritores se relacionam com a identificação do tema de um texto, com a identificação da finalidade de textos de diferentes gêneros e com a diferença entre partes principais e secundárias de um texto. Vamos agora iniciar o momento compreendendo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento compreendendo o texto têm por objetivo o trabalho com a compreensão e a interpretação em todos os níveis que o texto possibilitar, assim como favorecer o reconhecimento e a apropriação das características de estrutura e funcionalidade do referido gênero textual. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico, que, no entanto, se interligam e se ampliam durante o estudo do texto. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Professoras e professores, a atividade 1, Eu Imagino o Texto, propõe a pré-edição e o levantamento de hipóteses sobre o texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente 1/4 de folha de papel sulfite para cada aluno. Esse material será necessário para possibilitar aos alunos uma atividade lúdica na qual revelarão como veem a si mesmos. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Informem aos alunos de que o gênero textual que será estudado se relaciona com a dinâmica que será proposta por vocês. Ao final, guardem as folhas de papéis com as escritas dos alunos, pois elas serão necessárias para a realização da atividade 5. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Professoras e professores, na atividade 2, Eu Leio o Texto, os alunos terão o primeiro contato com o texto. Nela, destaca-se o trabalho com a compreensão literal, vocabulário, funcionalidade e estrutura do gênero textual. Para a realização dessa atividade, sugerimos que seja providenciado antecipadamente um cartaz com o texto apresentado na questão 1. Esse cartaz será necessário para demonstrar aos alunos os elementos constitutivos do gênero textual notícia. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Como a proposta para a resolução das questões 2 e 3 é individual, aproveitem para observarem o nível de autonomia dos alunos durante esse momento e realizem intervenções apenas se for necessário. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Certifiquem-se de que os alunos compreenderam as principais características do gênero textual notícia.
Essa compreensão será importante para que os alunos realizem com êxito a proposta da questão 4. Prossigam na atividade, seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Durante o compartilhamento das respostas, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Professoras e professores, na atividade 3, eu, o texto e o nosso diálogo, os alunos terão o segundo contato com o texto, momento no qual será aprofundado o trabalho com a compreensão, sendo abordadas prioritariamente questões não literais, inferenciais e crítico-reflexivas, possibilitando a formação de novos sentidos para o texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente diversos suportes portadores de textos que tragam notícias, conforme descritos nas sugestões de orientações para o planejamento. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Como a proposta para a resolução da questão 3 é individual, aproveitem para observarem o nível de autonomia dos alunos durante esse momento e realizem intervenções apenas se for necessário. Durante o compartilhamento das respostas, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos leitura, escuta e oralidade. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora iniciar o momento produzindo texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento produzindo texto têm como objetivo a produção escrita do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Os alunos iniciarão pelo planejamento do texto, considerando a situação comunicativa. Depois, farão a escrita dele e, por fim, realizarão uma autoavaliação e a reescrita. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico, que, no entanto, se interligam e se ampliam no aprofundamento do trabalho com a produção textual. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Professoras e professores, na atividade 4, Eu Planejo o Texto, o aluno planejará a escrita do seu texto a partir das observações feitas e compreendidas sobre as características, funcionalidade e estrutura do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Providenciem antecipadamente os materiais impressos que foram utilizados na atividade anterior e outros mais que conseguir. Esse material será necessário para a realização de uma pesquisa cuja intenção é relembrar os alunos sobre as principais características do gênero textual notícia. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A proposta para a resolução da questão 1 é em dupla. Se desejarem, indiquem aos alunos como será composto os pares. Aproveitem esse momento para observarem o nível de autonomia dos alunos que compõem cada dupla e os incentivem a compartilharem seus conhecimentos. Realizem intervenções apenas se for necessário. Durante a resolução da questão 2, elucidem possíveis dúvidas dos alunos sobre a estrutura composicional do gênero textual notícia. Professoras e professores, para a resolução da questão 3, incentivem os alunos a realizarem o preenchimento da tabela do planejamento de forma autônoma, mas fiquem atentos, sobretudo aqueles que demonstrarem maiores dificuldades, e realizem as intervenções que julgarem necessárias. Por se tratar de um gênero textual que possivelmente os alunos não tenham muitas experiências de escrita dele, se faz necessário que vocês, professores, fiquem atentos e apoiem os alunos na resolução dessa atividade, objetivando que eles possam atender, já no planejamento, aos requisitos básicos da escrita do texto. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento.
Vamos agora para a proposta da atividade 5. Professoras e professores, na atividade 5, eu escrevo o texto, o aluno, partindo da elaboração do texto já realizada na atividade anterior, fará a escrita dele, considerando todos os aspectos já observados e estudados. Para a realização dessa atividade, providenciem antecipadamente os papéis com as informações escritas pelos alunos na atividade 1, dicionários e um equipamento multimídia para a reprodução do vídeo sugerido. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Durante o momento proposto para a roda de conversa, vocês podem trazer exemplos de fake news que causaram danos de alguma ordem aos envolvidos e ampliar a discussão do quão maléficas podem ser as consequências de uma fake news. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Após a realização dessa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos produção de textos e escrita. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Professoras e professores, na atividade 6, eu analiso e finalizo o texto, o aluno, já com seu texto escrito, fará a análise da sua produção textual, realizando um processo autoavaliativo e colaborativo, reescrevendo e realizando os ajustes necessários no seu texto. Essa reescrita deverá ser realizada na página referente ao gênero textual presente no livro Eu Supero Desafios. Para a realização dessa atividade, providenciem antecipadamente folhas pautadas, fita gomada e folhas de cartolina coloridas. Esse material será necessário para a confecção de um jornal mural composto com as notícias escritas pelos alunos, com o objetivo de compartilhar as produções com a comunidade escolar. Realizem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A autoavaliação da produção escrita é, para o aluno, o momento de tomar consciência de seu percurso de aprendizagem. Essa ação é importante na formação de leitores e escritores autônomos, pois possibilita, desde cedo, o exercício de um olhar crítico na avaliação de suas próprias produções. Para os professores, é o momento de perceber como os alunos vivenciaram o processo e de planejar novos direcionamentos interventivos para as suas turmas. Essa observação subsidiará, inclusive, o preenchimento da ficha de acompanhamento. Valorizem essa etapa. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente 2 objetivos: possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico, sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática, e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa em um outro contexto, de como os alunos consolidaram esses conteúdos estudados. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos no campo de análise linguística. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 5. Até o próximo vídeo!